Dando continuidade, como eu falei aqui da leitura do livro de Provérbios, o câncer, ele é dessa maneira, ele se apresenta como uma enfermidade, com uma dorzinha, você não vai ao médico, não se preocupa, e ele vai agravando mais. Passado o tempo, sabe o que vai acontecer? Ele vai se apresentar como coisas graves, maiores ainda, uma gravidade maior. Você procura um médico, talvez você mora num município pequeno, não tem jeito, vai para um lugar grande, e lá um médico passa alguns exames, faz e diz: você está com câncer, e não tem mais jeito, ele está avançado no seu corpo, criou raízes no seu corpo, e você não tem mais jeito. Ele te entrega para Deus, porque diante da medicina não tem mais jeito. Assim é a inveja, ela vai te destruindo por dentro, sabe? Salomão escreve isso. A inveja, ela vai crescendo como um câncer, aos poucos ela vai enraizando. Você vai colocando coisas pequenas, quando pensar que não, ela está enraizada dentro de você. Muitas das vezes, só de você olhar para aquela pessoa que você vê de prosperar, você cria raiva daquela pessoa. Você bebe amargurada, às vezes, de ver aquela pessoa. Você não consegue olhar para aquela pessoa, ainda que você fala, que você conversa com aquela pessoa, mas você está com ódio, raiva, você está com inveja dentro de você, porque você não suporta olhar para aquela pessoa, de ver aquela pessoa prosperar, de ver aquela pessoa crescer. Aí você cria inveja dela. É como um câncer aqui, ó. O ânimo sereno é a vida do corpo, mas a inveja é a podridão dos ossos. Então não tenha inveja de ninguém, porque quando você tem inveja de alguém que prospera, porque trabalha, tudo dá certo, porque ele tem algo na sua vida que Deus colocou e tudo dá certo para ele. Se você tem inveja, a Bíblia diz aqui, é mal comparado dentro de você como uma podridão, é como um sepulcro. Por fora você está limpo, por fora você olha assim, vê suas aparências belas, mas dentro de você está um sepulcro. Dentro de você está um cemitério, todo tipo de coisas ruins. Dentro de você está a podridão de inveja. Vamos aqui por os demais textos da palavra de Deus. Observe aqui no livro de Mateus, capítulo 27, versículo 17. Eu vou explicar aqui. Eu não quero me alongar nem me aprofundar muito, mas eu quero só esclarecer para você aqui o motivo. Claro que se estava na Bíblia, tinha que se cumprir que Jesus ia morrer, isso aí era inevitável, né? Então isso tinha que se cumprir de uma maneira ou de outra. Mas observe por que mataram Jesus. Mataram Jesus por inveja. Observe aqui no versículo 16, do capítulo 27 de Mateus, versículo 16. Versículo 17. Estando, pois, o povo reunido, perguntou-lhe Pilatos: a quem queres que eu vos solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo, ou o Messias? Se você for ler no hebraico, vai dizer Messias, né? Se é atualizado, você vai ver Cristo, ler Cristo. Diz assim, observe, eles fizeram uma pergunta: a quem vocês querem que eu salte? Barrabás, ou Messias, ou Cristo? Observe aqui, e ele vai responder para você, a palavra vai responder para você, bem claro. Estando, pois, observe, porque, olha só, versículo 18: porque sabia que por inveja o tinham entregado. Então aqui você entende,
Você sabe por que entregaram Jesus? Você sabe por que mataram Jesus? Por inveja, diz aqui o texto. Porque sabia que por inveja o tinha entregado. Então Jesus foi entregue por inveja. Jesus foi morto por inveja. Porque Jesus, quando ele era menino, crescia na graça e no conhecimento, na sabedoria, na estatura e no conhecimento. Fazia prodígio, milagre, as coisas aconteciam. Claro que era o próprio Deus manifestado na carne. E eles mataram Jesus por inveja. Aonde Jesus estava, a multidão chegava. E Jesus persuadia as pessoas com o sermão, com a palavra. Seduzia as pessoas pela sua forma, as maneiras que ele tinha de pregar. E quando ele estava pregando, que a multidão vinha, ele pregava, depois saía, ia para outro lugar, e as pessoas iam atrás de Jesus para ouvir a palavra. Porque a Bíblia diz que Jesus, ele é o caminho, as pessoas sabiam que ele era o caminho. Ele era a vida, sabia que a vida estava nele, ele era a verdade. E a Bíblia diz que o jugo dele era suave, leve, fardo, e as pessoas queriam ir atrás dele, e iam atrás dele. E muitos eram curados, ressuscitados, muitas pessoas eram libertas, e por isso mataram Jesus, por inveja. Quantas pessoas não querem matar os seus sonhos por inveja? Mas continue crendo, continue sendo fiel na presença de Deus, porque não vão conseguir tirar e nem apagar os seus sonhos. Você sabia que José, ele foi vendido, foi jogado na cisterna, armaram cilado contra José de todas as formas, para querer matar José, tirar José, afastar José de perto? Sabe por quê? Porque eles tinham inveja de José. Você sabe o motivo por que os irmãos de José não sonharam? Você observe que, ainda que Faraó era um homem que tinha um coração diferenciado, claro, existiam as perversidades, a maldade, mas observe, os irmãos de José não sonharam. Por quê? Porque eles estavam preocupados de apagar o sonho de José. Observe, José sonhou, o espadeiro e o copeiro sonharam, e Faraó sonhou, mas os irmãos de José não, porque eles tinham inveja de José, porque José prosperava. José era um jovem de uma postura diferenciada dos seus irmãos, e eles tinham inveja do seu irmão, e venderam José. E por isso, esse é o motivo de eles não sonharem, porque eles tinham inveja e queriam apagar o sonho do irmão de José. Sabe por que muitas pessoas não têm sonhado hoje? Porque eles estão preocupados, não de sonhar os seus sonhos, mas de querer interromper o sonho de outras pessoas. Tem inveja porque o irmão cresce, porque o irmão é abençoado, então ele quer apagar os sonhos. O que é isso? É inveja no seu coração, inveja amargurada no seu coração, e por isso não prospera. Enquanto você está preocupado de apagar o sonho de outras pessoas, você nunca vai realizar os seus sonhos. Então não tente apagar o sonho de ninguém, mas faça o seu sonho de você e de seus sonhos uma história para você. Mas não procure apagar o sonho de ninguém, porque os sonhos de outras pessoas que estão nos projetos, nos planos de Deus, ninguém vai conseguir apagar. Vamos aqui para outro texto. E no livro de Atos, capítulo de número 13, 45, aqueles sacerdotes, aqueles anciãos, aquelas pessoas procuraram prender, querer destruir a vida de Paulo. Sabe por quê? Porque onde Paulo chegava, a multidão cercava ele para ouvir, e multidão se convertia, porque ele era um poliglota, falava todo tipo de línguas, idiomas. E observe que
queriam prender ele, queriam maltratar ele, porque tinham inveja de Paulo, porque Paulo, pela mensagem, pela pregação inspirada por Deus, a Bíblia diz que toda a Escritura é divinamente inspirada por Deus. Então Paulo era um homem inspirado. Ele chegou a falar: eu sou apóstolo, não escolhido pelo homem, mas da parte de Jesus Cristo. E por isso que aqueles que se metiam no caminho dele não prosperavam, porque tinham inveja, mas não cresciam, porque Paulo crescia no conhecimento da sabedoria divina e não do homem. Da mesma maneira, Jesus era um homem muito sábio, porque ele era o próprio Deus. A Bíblia diz que toda a sabedoria estava oculta em Cristo. Vamos para outro texto aqui. Observe a inveja aqui. O capítulo 4 de Tiago, versículo 2 diz: cobiçai e nada tendes, matais, invejais e nada poderei obter, viveis a luta e a fazer guerra e nada tendes, porque não pedis. A Bíblia diz aqui, é bem claro: nada prospera, nada tem, porque você tem inveja de outra pessoa. E quando você tem inveja, irmão, a inveja, ela é uma obra satânica. A inveja, ela é obra da carne. Gálatas capítulo 5 é bem claro, vou citar para você aqui. Então, cobiçar e nada tem. Por quê? Matais não consegue, a inveja está dentro da pessoa. E quando tem inveja, não prospera. Vamos aqui para Tiago novamente. O que fala aqui? No livro de Tiago, capítulo 3, do versículo 16, diz assim: pois onde a inveja é sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. E observe, a Bíblia é bem clara aqui: aonde a inveja, a briga, a discórdia, a confusão, a contenda, há um espírito faccioso, de facção, aonde a inveja, existe aquele grupo que se reúne ali, aquela facção, para querer destruir as outras pessoas, porque você vê o seu irmão prosperar, você vê sua irmã prosperar, a sua empresa prosperar, o seu departamento, o seu trabalho, você como um líder ou um presidente, as pessoas veem você crescer, e ele tem no coração inveja. E a Bíblia diz que essa inveja, que ela é uma podridão. Tiago descreve aqui, aonde a inveja, a discórdia, a contenda, há um espírito faccioso, há toda espécie de obras malignas. Então, aonde a inveja, irmão, a discórdia, pode ver, aonde você vê pessoas invejosas, aí há contenda e ele não prospera. Existem 3 tipos de coisa na igreja, depois eu vou mostrar para você. Observe aqui as obras da carne que são manifestas aqui no livro de Gálatas, capítulo 5, a Bíblia diz que são obras da carne. A inveja é uma obra da carne. Observa aqui, 5, versículo 21, diz assim: invejas, bebedice, glutonaria, coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Versículo 18 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas: prostituição e inveja. Romanos capítulo de número 8, versículo 8 diz: quem está na carne não pode agradar a Deus. Então a obra da carne, a inveja é a obra da carne. E se você está na carne, se você tem inveja, você está na obra da carne e não pode agradar a Deus. Quero falar 3 tipos de coisas aqui na igreja que nós líderes temos que tomar cuidado. Primeiro, a observância. Tem irmão que só vai observar a roupa que a irmã anda, a maneira de como a irmã se veste. Não gostei porque essa irmã cantou desse jeito. Tome cuidado com esse tipo de pessoas. Segunda pessoa, são aquelas pessoas que vê a pessoa crescer
e ele não quer deixar. Aí vê o irmão pregar, evangelizar, ajudar na igreja, fala: pastor, você não acha que aquele irmão, ele quer passar por cima do senhor? Irmão, o líder, ele tem que se achar seguro. Ninguém vai tomar a tua posição, porque o cargo, tudo aquilo que Deus entregou, ele entregou para você. Ele pode andar para todos os lados, mas ele vai ter que ir lá pedir permissão de você como pastor para executar o trabalho. Se sinta seguro. Não tenha inveja de ver o irmão pregar, não tenha inveja de ver o irmão prosperar, não crie isso no seu coração. Quanto mais pessoas para o reino de Deus, mais a obra cresce. E o terceiro é que ele vê a igreja subir e ele está ficando, e ele fica. Tome cuidado com esses três tipos de pessoas. Eu vou dar continuidade ainda desse vídeo aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Deixa seu comentário, deixa seu like. Jesus é contigo, e que o Senhor venha te abençoar nesse final de semana, que seja de muitas bênçãos em nome de Jesus. Amém, 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 em nome de Jesus. Muito obrigado, que Deus nos abençoe. Espero que tenha te ajudado com esse vídeo, tá bom?